Eu tenho certeza que você já ouviu o termo inteligência emocional muitas e muitas vezes nos últimos anos, pois inteligência emocional vem sendo amplamente discutida nos últimos anos e é fundamental tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa carreira profissional. Mas você verdadeiramente entende o que é inteligência emocional, como desenvolvê-la e o impacto dela na sua vida? Por esse motivo, eu resolvi gravar essa palestra online, O que ninguém te contou sobre inteligência emocional para o sucesso profissional. Eu vou trazer esse conteúdo de forma ampla, mas simples e prática para que você saia dessa palestra com um entendimento profundo, simples e que com ações práticas para implementar na sua jornada profissional. O foco dessa palestra vai ser no âmbito profissional. Então, se você é empresário, autônomo ou funcionário privado, essa palestra foi feita para você. Fica até o final do vídeo nessa palestra que pode ter certeza que vai fazer muita a diferença na sua jornada profissional. Eu sou Fabiano Ribeiro, eu sou treinador comportamental, eu já ajudei centenas de clientes a potencializarem a sua performance e resultados através de palestras, treinamentos e atendimentos individuais. Aqui estão um pouco das minhas formações. Eu sou Master Coaching Integral Sistêmico, eu sou analista de perfil comportamental, eu também fiz inúmeras formações de cursos de gestão empresarial, cursos de gestão de pessoas. A minha formação inicial, eu comecei a minha jornada profissional, eu sou formado inicialmente em engenharia elétrica, tive a oportunidade de trabalhar numa grande multinacional por 6 anos, então tenho experiência no setor, no mercado corporativo, viajei para o exterior, foi uma experiência fantástica. No meio da jornada eu decidi sair para empreender, eu conheci o empreendedorismo, fiquei encantado e aí eu decidi sair para focar nos negócios e eu encontrei o meu propósito. Eu sou uma pessoa que amo estudar, amo verdadeiramente fazer cursos, ler livros, participar de eventos e eu falei, por que não compartilhar isso com as pessoas? Isso me tocou. Cada vez que eu ensinava alguém e essa pessoa me agradecia, isso me deixava encantado. Falei, por que não trabalhar com isso, viver disso? E desde então essa é a minha missão. O meu propósito é proporcionar mudanças positivas, rápidas e duradouras na vida das pessoas e empresas. Tá? Se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga lá, @Fabiano Ribeiro Trainer em todas elas. LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. Mas bora para o que interessa, para essa palestra online. Como eu disse, o foco é profissional. Na nossa jornada profissional, nós queremos crescer profissionalmente, queremos alcançar melhores resultados, ganhar mais dinheiro, proporcionar uma qualidade de vida melhor para a nossa família, causar um impacto diferente. Mas no decorrer da jornada, nós vamos encontrando obstáculos, desafios. E eu trago aqui os principais desafios na perspectiva dos profissionais. Eu atendo muitos clientes e eu trouxe aqui, eu listei os principais desafios que eles comentam para mim, que eles têm no decorrer da sua jornada profissional. Crise econômica, desde que eu me conheço por gente, aqui no Brasil eu ouço essa palavra, crise, crise, crise. Crise setorial, algum setor, às vezes algum setor está muito impactado negativamente, na pandemia mesmo, o setor de turismo, o setor de eventos, o setor de aviação, muito impactados. Alta concorrência, atualmente no Brasil nós temos mais de 14 milhões de desempregados, então realmente o mercado está muito competitivo, fora aquelas pessoas que estão trabalhando de maneira autônoma e que já pararam de procurar emprego. Então realmente a concorrência está muito forte. Concorrência desleal, infelizmente nós vemos isso, alguns profissionais querendo passar a perna em outros para crescer na carreira de forma não ética.
baixa remuneração, né? Eu queria ganhar mais para poder investir em cursos, para poder investir em mim mesmo. Escassez de vagas, como eu disse, o mercado realmente está muito concorrido. As empresas reclamam que faltam profissionais qualificados e os profissionais reclamam que faltam oportunidades, né? Conflitos com a chefia, essa é a principal insatisfação dos profissionais, quem é funcionário. Conflito com a liderança é a principal insatisfação dos profissionais para querer sair da empresa, enfim, baixar a produtividade. Falta de dinheiro, falta de oportunidades, que eu já mencionei, e preconceito. Infelizmente, isso ainda acontece, né? Seja o machismo, o racismo, a homofobia. Esperamos que daqui a um tempo isso suma do nosso vocabulário e que realmente isso seja extinto. Então essas são as principais reclamações que eu ouço dos meus clientes, de maneira geral, na perspectiva deles. Mas será que é realmente isso que está afetando a carreira deles, a jornada profissional deles? Você já passou por esses desafios? Mas será que é realmente isso que impacta os profissionais? Bom, ao longo dessa palestra eu vou responder essa questão. Então, vamos lá, o que realmente é inteligência emocional? Primeiro eu tenho que trazer esse conceito. Esse aqui é Daniel Goleman. Ele é considerado o pai da inteligência emocional. Ele não foi a primeira pessoa que usou o termo inteligência emocional, né? Só que ele foi o primeiro, ele é um psicólogo americano, professor de Harvard, foi o primeiro profissional cientista que trouxe uma linha de raciocínio, um conceito muito bem estruturado no seu livro, Inteligência Emocional, que foi lançado em 1995. Então perceba que inteligência emocional, né, esse conceito, ele foi trazido primeiramente de forma mais ampla em 1995, há apenas 25, 26 anos atrás. Isso é muito recente. Até aquele momento se falava muito em coeficiente de inteligência, o QI, né, a parte racional do cérebro, a nossa inteligência racional. E o Daniel Goleman e os outros cientistas não. Principalmente o Daniel Goleman trouxe esse conceito da importância do QE, do quociente de inteligência emocional. Olha só a diferença. E o que é verdadeiramente inteligência emocional? Vou resumir. Entende isso? Presta bastante atenção. Inteligência emocional é a nossa capacidade de nos conectar conosco mesmo, internamente, tirar o melhor da nossa performance pessoal e individual, e a nossa capacidade de nos conectar com as demais pessoas e tirar o melhor dos relacionamentos. Eu vou repetir. Inteligência emocional é a capacidade de nós conectarmos conosco mesmo internamente e tirar o melhor da nossa performance, e a capacidade de nos conectar com as demais pessoas e tirar o melhor dos relacionamentos. E aí entra muito as emoções. Entender as nossas emoções, entender o nosso sistema nervoso, a parte emocional do cérebro. Porque o nosso cérebro, ele é o órgão mais complexo que existe no ser humano. Ele é um computador muito, muito poderoso, se a gente fosse fazer uma analogia. E para simplificar, o nosso cérebro ele é dividido em 2 hemisférios. Não é exatamente assim que acontece, mas para trazer uma explicação mais simples, tá? Ele é dividido em 2 hemisférios. O hemisfério racional, que ele é mais lógico, ele faz cálculos, ele pensa nas consequências, ele pensa mais de maneira racional. É onde está nosso QI. E o hemisfério emocional, que é mais sensível, mais sentimental, mais emocional, mais impulsivo. Tá? E eu quero trazer uma analogia para você. Olha essa caixa d'água. É uma caixa d'água
de 20 mil litros. Uma caixa d'água bem grande, um reservatório grande de água. Só que se você reparar, você vai perceber que a torneira dela está gotejando. Então temos uma grande caixa d'água com uma vazão de água muito pequena. Agora olha essa segunda caixa d'água. Ela tem 200 litros, ela é muito menor que a anterior, 100 vezes menor que a anterior. Só que olha só, a torneira dela, a vazão de água está muito grande. Por que eu trouxe essas duas caixas d'água? Porque eu quero fazer uma analogia para você entender. Essa primeira caixa d'água significa o quê? É como se fosse uma pessoa que tem um QI, o lado racional muito desenvolvido, tem muito conhecimento, muita informação. Só que a inteligência emocional dela não está muito bem desenvolvida. Ela tem uma baixa inteligência emocional. Portanto, os resultados dela, as ações dela, são pequenos. Agora, essa outra pessoa, ela tem uma certa inteligência, mas menor do que essa, muito menor, inclusive, só que a vazão de água dela está muito maior, porque o emocional dela está mais fortalecido, está mais desenvolvido. E é isso que realmente acontece na prática. Não adianta uma pessoa ter muito conhecimento, muita informação, mas ela ter uma baixa inteligência emocional, pois é na inteligência emocional onde estão os nossos comportamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos. E se a minha inteligência emocional está baixa, eu vou procrastinar, eu vou deixar para depois, eu vou ter muita ansiedade, eu vou me auto-sabotar, eu perco o foco muito fácil, eu não consigo me conectar com as pessoas, tirar o melhor dos relacionamentos. Fabiano, você está me dizendo que a parte racional não é importante? Não, eu não estou te dizendo isso. É muito importante. Mas se for para escolher entre um ou outro, eu escolho inteligência emocional, porque ela é muito mais importante. Agora, quando a gente consegue alinhar a parte emocional com o racional, uau, isso é incrível. Aí sim, nós vamos crescer de maneira acelerada, porque eu tenho conhecimento, eu tenho informação e além disso eu tenho inteligência emocional. Uau! Veja só os grandes empresários de sucesso, bilionários. Muitos deles não foram para a faculdade. Eles não têm formação, diploma, só que eles alcançaram grandes resultados. Por quê? Porque eles desenvolveram a inteligência emocional deles. Além disso, eles aprenderam a trabalhar com pessoas, a lidar com pessoas, liderar pessoas. Existe uma frase que diz que se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, alcançar grandes resultados a médio e longo prazo, vá com alguém. E é isso que eles fizeram. Eles souberam usar dos relacionamentos para alcançar grandes resultados. Entende a diferença? Entende a importância da inteligência emocional? Essa é só a primeira parte. Porque agora eu quero trazer a correlação entre inteligência emocional e o âmbito profissional. Como que ela impacta? E eu trago aqui esse conceito chá. Não é o chá de bebê, ele é um conceito muito utilizado em recursos humanos, RH, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. O que é o conceito chá? Cada letra, CHA, representa uma competência. Tá? Só que, na metodologia que eu estudei, foi adicionada uma letra a mais, CHAC. Então, cada letra representa uma competência. Vamos passar por cada uma delas agora. A primeira letra significa conhecimento, C de conhecimento, que é ter a informação, saber o que fazer, adquirir conhecimento. Conhecimento é suficiente? Não. Aí entra a segunda etapa, segunda letra, o H de habilidades.
que é saber como fazer na prática, saber executar, ter a capacidade de executar aquilo na prática. O A significa atitudes, que é como que eu vou fazer isso na prática? Como que são meus comportamentos? Pode ser A de atitudes ou até comportamentos, são semelhantes. Eu sei fazer na prática, mas como que é a minha atitude? Como são meus comportamentos? Eu faço bem feito? Eu faço mal feito? Eu dou o meu melhor? Eu tenho iniciativa? Eu sou proativo? São comportamentos. E o último C vem de caráter. Eu vou usar tudo isso para o bem ou para o mal? Qual é a minha identidade? Qual que é o meu caráter? E eu te pergunto, todas são importantes, todas. Mas, em ordem de prioridade, na sua opinião, qual que é a mais importante? Se for para colocar primeiro, segundo, terceiro e quarto, qual seriam a ordem de prioridade? De novo, todos são importantes. E eu vou te dizer agora, é da direita para a esquerda. Primeiro caráter, depois atitudes, depois habilidades e por último conhecimento. Fabiano, de novo, você está me dizendo que conhecimento não é importante? Não, ele é muito importante, muito. Todas as quatro são importantes. Mas em ordem de prioridade, ele é a última. Olha só o porquê. Ter o conhecimento basta? Não. Eu saber o que fazer basta? Não basta. E aí entra inteligência emocional. Muitas pessoas sabem o que precisam fazer na prática. Elas sabem o que precisa ser feito. Só que ela não faz. Por quê? Racionalmente ela sabe, mas emocionalmente algo está barrando ela. Então ter o conhecimento é apenas potencial poder. Conhecimento sem ação leva à frustração. Agora, saber como fazer na prática é muito mais importante do que o conhecimento. Eu saber executar, eu ter habilidades interpessoais, habilidades técnicas, saber usar um software, saber fazer a minha atividade muito bem feita. Então, eu tenho informação, eu sei como fazer, mas eu quero fazer. Como que eu vou fazer isso? Eu quero fazer e eu vou fazer bem feito ou não? Entende por que comportamento, atitudes são muito mais importantes? Fabiano, e por que o caráter é o mais importante? Imagine que você é empresário e você precisa contratar um profissional. E esse profissional tem um baita de um currículo, conhecimentos, diplomas, habilidades. Ela faz bem feito as coisas, só que ela quer passar perna nos companheiros para crescer. Ela não é ética. Você contrataria essa pessoa? Garanto que você não contrataria. Por isso que caráter é o mais importante, a gente trabalhar com ética. Você já ouviu esse termo, As empresas contratam por currículo e demitem por comportamentos. É por isso, porque o comportamento e o caráter são muito mais importantes. Só que ultimamente vem acontecendo um movimento diferente. As empresas estão olhando muito mais para o caráter e as atitudes, contratando já olhando isso. Aqui, inclusive, tanto nas atitudes quanto nas habilidades entram as soft skills, que são muito importantes, habilidades interpessoais. Nós já vamos falar sobre elas. Eu trouxe algumas competências só para exemplificar, dar alguns exemplos para vocês. Caráter, honestidade, valores e integridade. É você ser íntegro, você cumprir aquilo que você fala. Algumas atitudes importantes na minha visão. Iniciativa, esperar alguém te dar uma ordem para correr atrás. Você ter a iniciativa de correr atrás, ter a proatividade. Fazer bem feito as coisas. Não adianta saber fazer e fazer meia boca. E pontualidade. Pontualidade é muito importante. Eu garanto que quando você marca um compromisso com alguém, você não gosta quando essa pessoa atrasa. Então,
A gente não deve fazer com os outros aquilo que não gostamos que façam conosco. E pontualidade, né, reputação, demora anos para se construir e pode levar minutos ou segundos para perder. Pontualidade é muito importante. Algumas habilidades que eu acho fundamentais. Primeiro, vendas. Vender é fundamental. Ah, Fabiana, mas eu não trabalho com vendas. Mesmo assim, é fundamental. Porque mesmo que você não trabalhe com vendas, você tem que se vender. Você tem que vender as suas ideias, vender os seus projetos, vender a sua imagem, a sua carreira. Se você é empresário, nem se fala. Nenhuma empresa funciona sem vendas. E se você trabalha com vendas, então, mais importante ainda. Comunicação, habilidade de se comunicar com os outros. E infelizmente, nesse mundo digital que a gente está vivendo, as pessoas estão se comunicando muito por WhatsApp, pelas redes sociais. Isso é importante? Claro que é. Mas, infelizmente, as pessoas estão perdendo a habilidade de se comunicar, o olho no olho, frente a frente, fazer uma chamada de vídeo, uma apresentação. Isso é fundamental, é uma soft skill. E liderança. Se você quer crescer profissionalmente, alcançar grandes resultados, você tem que aprender a liderar, inspirar pessoas, tirar o melhor das pessoas. E isso é liderança. É uma das habilidades mais complexas e mais profundas, na minha opinião. Só que ela é fundamental. Conhecimento. Estudar mais sobre inteligência emocional. E parabéns para você que está assistindo essa palestra. Você está se aprofundando nesse tema. E o segundo ponto, marketing digital. O profissional hoje em dia que não sabe sobre marketing digital, ou ele já está tendo problemas, ou muito em breve ele vai ter problemas. Fabiana, mas eu não trabalho em marketing. Não interessa. O mundo está digital, o mundo está globalizado. Mesmo que você não trabalhe em marketing, você precisa entender as mídias sociais, você precisa entender esse mundo digital, as ferramentas, até para a sua carreira, para o seu negócio. Você tem que saber isso. Tá? Ficou claro? Essas são as 4 competências principais que um profissional precisa desenvolver, né? As 4 competências macro e depois entram cada uma dentro de cada uma delas. E aí eu trago aqui, eu falei de Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, e ele diz que a inteligência emocional é dividida em 18 competências emocionais. Quantas? 18. É isso mesmo. 18 competências emocionais. 9 competências emocionais pessoais, como eu me conecto comigo, e 9 competências emocionais sociais, como eu me conecto com os outros. Eu vou passar rapidamente cada uma delas, só para você conhecer. Não vou me aprofundar. Autoconsciência emocional é eu ter a capacidade de identificar os minhas emoções e entender o impacto delas nas minhas ações e resultados. Ter autoconsciência das minhas emoções. Autoavaliação precisa é eu entender os meus limites, a minha capacidade. Nem me supervalorizar e nem me subestimar. Autoconfiança, esse o nome já diz por si só. É você acreditar em você, acreditar na sua capacidade e ser confiante. Autocontrole emocional. É você conseguir segurar, ter controle sobre os seus ímpetos, sobre não reagir apenas, é agir de maneira consciente. Porque quando tocam na nossa ferida, nos nossos vícios emocionais ou ativam certos gatilhos emocionais que a gente tem, travas emocionais, o ser humano, o hemisfério emocional, ele tende a reagir muito rápido. Se eu não desenvolvo a inteligência emocional, eu vou apenas reagir. Agora, quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, eu começo a desenvolver esse autocontrole. Mesmo quando alguém fala algo que eu não gosto, quando alguém toca na minha ferida, eu vou ter o autocontrole emocional e eu vou responder da maneira correta, adequada. Lembra que eu falei?
né? Nós podemos perder nossa reputação em minutos. Se eu não tiver autocontrole emocional profissionalmente, eu posso explodir com alguém, eu posso explodir com um chefe, com um líder, e isso vai ser péssimo para a minha carreira. E olha só que interessante. Eu, Fabiano, já ouvia sobre inteligência emocional há muitos anos, assim como você, provavelmente. Só que eu imaginava, né, pelo que eu tinha aprendido, daquele conteúdo mais raso, quando eu ainda não tinha me aprofundado, que inteligência emocional era apenas autocontrole emocional. Eu saber gerenciar minhas emoções. Agora você percebe, e eu, assim como eu percebi, que autocontrole emocional é apenas um 18avos da inteligência emocional. É apenas uma competência entre 18 competências emocionais. A próxima competência é superação. É eu querer sair da minha zona de conforto, querer superar os meus limites e crescer cada vez mais, ter padrões elevados de crescimento, de ambição. Iniciativa, o próprio nome já diz, né? Ter iniciativa, não esperar a ordem das pessoas, você aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Transparência está muito relacionada a caráter, né? Eu ter honestidade, eu ser sincero, eu ser íntegro, coerente, ético. Adaptabilidade é eu conseguir me adaptar a diferentes situações, a diferentes, independente do que aconteça lá fora, do que está acontecendo, eu conseguir me adaptar. Otimismo, eu tirar algo bom, inclusive das situações ruins. Tivemos um ano muito desafiador em 2020, da pandemia, de coronavírus. Só que algumas pessoas que possuem inteligência emocional estavam muito mais otimistas do que as demais. Então isso é uma competência emocional também. Terminamos as competências pessoais, como eu me conecto comigo. Agora vamos falar sobre as competências emocionais sociais, como eu me conecto com as demais pessoas. Primeiro, empatia. Eu verdadeiramente me colocar no lugar da outra pessoa. Não com a minha perspectiva, mas na perspectiva dela. Como assim? Se eu tivesse nascido no mesmo lugar que ela, tivesse tido a mesma educação que ela, tivesse na posição dela, com o que aconteceu com ela, da maneira que aconteceu com ela, com os olhos dela, será que eu não teria a mesma reação que ela? Isso é a verdadeira empatia. Consciência organizacional. É eu entender a minha posição, o meu posicionamento em uma organização. Se eu sou um supervisor, eu lidero uma equipe, aqueles que estão abaixo de mim. Mas assim, eu posso ter um gerente. Eu não vou dar ordem para o meu gerente, porque eu sou subordinado a ele. É eu ter essa consciência organizacional, entender o meu papel dentro de uma organização ou até mesmo da sociedade. Serviço, coaching, mentoria. É você ensinar as pessoas, né, a entender as necessidades das pessoas e ajudá-las, procurar resolver essas necessidades das pessoas, através de coaching, através de ouvir as pessoas, dar orientações. Liderança inspiradora. Olha só, liderança é uma competência emocional. Muitos líderes já fizeram inúmeros cursos de liderança, vários. Eles já estudaram bastante, leram muitos livros sobre liderança. Eles têm um conhecimento racional do que tem que fazer. Contudo, liderança é uma competência emocional. Não basta eu saber racionalmente, eu tenho que desenvolver a minha inteligência emocional para lidar com pessoas, para inspirar as pessoas, para ser o exemplo, para ensinar. Enfim, entende como liderança é algo bem complexo? Por isso que inteligência emocional é fundamental se você quer alcançar grandes resultados profissionais. Influência é eu influenciar as pessoas ao meu redor, né? Ser um bom exemplo, ser um ótimo comunicador, influenciar positivamente. Eu não estou falando de manipulação, e sim influenciar positivamente. Desenvolvimento dos demais.
é eu dar feedback para as pessoas, estar preocupado com o desenvolvimento das pessoas, ouvir as pessoas, dar feedback. Catalisação de mudanças. Ao invés de ficar reclamando que as coisas estão ruins, que isso ou aquilo poderia melhorar, é você ser a catalisação da mudança, você ir atrás, tomar iniciativa pequena. E aí você começa a influenciar as pessoas ao seu redor, daqui a pouco tem um grupo de pessoas te ajudando. E você foi a catalisação daquela mudança. Gerenciamento de conflitos. Quando tem 2 ou mais pessoas em um conflito, você saber apaziguar aquela situação, conversar com elas, trazer todo mundo para o seu autocontrole emocional. Você vai precisar de autocontrole emocional e você vai ajudar as pessoas a apaziguar a situação. Se você não tem inteligência emocional, o que acontece? Ao invés de apaziguar, você joga lenha na fogueira para o negócio pegar fogo. E o último, trabalho em equipe. É saber trabalhar com as pessoas, entender que você é uma peça de um jogo de peças, que existem mais pessoas, pessoas com qualidades que você não tem, você querer ajudar as pessoas, mesmo que não sejam do seu departamento, querer ajudar seu cliente, enfim, isso é muito importante. Então essas são as 18 competências emocionais que Daniel Goleman diz que formam a inteligência emocional. Aqui eu trouxe as habilidades do futuro. Essas são as soft skills, né? São as habilidades interpessoais mais importantes que um profissional pode ter. Não está atualizado isso aqui, eu não me lembro agora se é de 2017 ou de 2018, isso é do Fórum Econômico Mundial. Algumas delas continuam até hoje, na verdade todas ainda são importantes, surgiram algumas novas, principalmente relacionadas à tecnologia, mas essas são as principais soft skills, ainda continuam todas muito importantes. Se você reparar, inteligência emocional é uma delas. Olha a importância da inteligência emocional. E inteligência emocional continua até hoje, tá? Mas olha, se a gente fizer uma análise mais crítica, mais profunda, a gente vai perceber que liderança, trabalho em equipe, orientação a serviços, negociação e flexibilidade cognitiva, né, ou adaptabilidade, são competências que Daniel Goleman diz que fazem parte da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, engloba essas 5 outras competências. Olha a importância disso. Entende como é muito profundo esse tema? E eu queria te passar esse vídeo para você entender uma pessoa que tem inteligência emocional, que desenvolve a inteligência emocional. Esse aqui é Kobe Bryant. Ele faleceu no início de 2020, eu fiquei muito triste. Ele foi um dos melhores jogadores da história da NBA, do basquete profissional americano, né? O melhor basquete do mundo. Dizem que ele ficou apenas atrás do Michael Jordan. Michael Jordan, com certeza você já ouviu. É o Kobe Bryant. Olha só esse vídeo dele, que incrível. And I don't score 1 point the entire summer. Really? Not one. How old were you? 11, 10, 11. And you're playing against other 10, 11-year-olds? Or you didn't score once? Not one. Were you in the game? I was in the game How did you not score? because I was terrible. Really? Yeah. I remember crying about it, being upset about it. My father just gave me a hug and said, listen, whether you score 0 or score 60, I'm going to love you no matter what. Wow. Now that is the most important thing that you can say to a child. Because from there, I was like, okay, that gives me all the confidence in the world to fail. I have the security there. But to hell with that, I'm scoring 60. Let's go. Right. Right, and from there, I just went to work. I stayed with it. I kept practicing. When I came back the next summer, I was a little bit better. Yeah, it wasn't much, Right. but I scored. This you know? is 12, 13. 12, 13. And then 14 came around, back half of 13, 14 years old. And then I was just killing everyone. And it happened in 2 years. And I wasn't expecting it to happen in 2 years, but it did, because what I had to do was work on the basics and the fundamentals. While they relied on their athleticism and their natural ability. And because I stick to the fundamentals, it just caught up to them. So from 13, you're good, average still? I was good. I was good. And then about the end of my right when I was turning 14, I became the best player in the state. I
14. At 14. So from 12 to 14, you went from scoring 0 to being the best in the Yep. state of all ages. Yeah, but it's simple. Like if you do the math on this, right? Like if you're thinking about how often kids are playing, right? I tell this to my daughter's team as well that I coach. It's a simple thing of math. If you want to be a great player, if you play every single day, 2-3 hours, every single day, over the course of a year, how much better are you getting? Most kids will play maybe, an hour and a half, 2 days a week. Right. Do the math on that. It's not going to get it done. It's not going to get it done, right? So if you're obsessively training 2-3 hours every single day over a year, over 2 years, You're accelerating. you make quantum leaps, man. Okay. Show up every single day, do the work. Então veja só o relato do Kobe Bryant, né? Com 12 anos de idade, ele era um péssimo jogador de basquete. Apesar dele ter o físico, dele ser alto na época, para um garoto de 12 anos, ele era muito ruim. E olha a importância do pai dele. O pai dele teve uma inteligência emocional absurda. O pai dele chegou nele e falou: independente se você marcar 60 pontos ou 0, eu te amo. Você é meu filho, eu te amo. E isso é muito importante. O relacionamento de pai para filho, a maior parte das nossas crenças, da nossa inteligência emocional é formado na nossa infância, dos 0 aos 12 anos, principalmente. Então o pai dele foi fundamental para o atleta incrível que ele se tornou, a pessoa incrível que ele se tornou. E aí o pai dele ensinou, falou: você vai querer crescer, você tem que pagar o preço, você vai ter que treinar mais do que todo mundo. E foi o que ele fez. Ele começou a treinar obsessivamente, né? Enquanto as crianças treinavam ali 1h30 a 3 horas por semana, ele treinava 3-4 horas todos os dias. E em 2 anos ele era o melhor jogador do estado. E eu trago essa figura, né? Se você quer ter grandes resultados profissionais, deixar sua marca, né? Ganhar bastante dinheiro, ter uma qualidade de vida incrível, proporcionar uma qualidade de vida surreal para sua família, ajudar o próximo, você vai ter que andar o quilômetro extra. Você vai ter que dar o melhor de si, se tornar um profissional diferenciado. Você vai ter que desenvolver a sua inteligência emocional. Você vai ter que fazer alguns sacrifícios ao longo da jornada. Senão, não vai acontecer. Não existe sorte. Sorte é quando oportunidade encontra preparação. Quando uma oportunidade surge, mas você tem que estar preparado para ela. Né? Para alcançar grandes resultados, nós precisamos fazer um planejamento simples, né? Agir massivamente em cima do meu planejamento, agir massivamente, analisar o que está dando certo, o que está dando errado, aprender com meus erros e implementar novas ações para colher cada vez mais e ir adaptando para colher cada vez mais melhores resultados. Aprender com os erros dos outros, ter mentores, ser persistente, né, ter resiliência. A vida vai trazer muitos obstáculos, mas nós temos que ter resiliência. Né? Quando a vida nos jogar no chão, a gente levantar, aprender com os erros e implementar melhor da próxima vez. Para uma árvore crescer, existe um processo. Eu tenho que plantar boas sementes, eu tenho que regar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter paciência, persistência, cuidar com os parasitas, né, que querem atacar minha planta, as flores, os frutos. E só depois de um tempo, cada árvore tem o seu tempo, que a árvore vai crescer e vai produzir frutos. E é assim na vida pessoal e na vida profissional. Então, se você quer ter grandes resultados profissionais, você vai ter que andar o quilômetro extra. Você tem que estar disposto a fazer o que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. E para isso, você vai precisar de muita inteligência emocional. Lembra que eu trouxe lá no começo as principais dificuldades na visão dos profissionais? Agora eu quero trazer as verdadeiras barreiras do crescimento, na minha opinião. Eu que estudo muito sobre inteligência emocional, eu que faço processos individuais de coaching com meus clientes, faço muitas perguntas, entro profundamente. E essas são as principais barreiras que impedem o crescimento profissional. E eu já comentei ao longo da jornada dessa palestra. O que impede é o emocional.
O primeiro ponto que eu trago, então, do emocional são as crenças limitantes. Quando eu falo de crença, eu não estou falando de crença religiosa. Eu estou falando sobre a nossa mentalidade, sobre o nosso mindset, aquilo que a gente acredita, se é verdade, se não é. Ah, eu acredito na minha capacidade ou não. Eu acredito se eu sou merecedor ou não. Enfim, existem inúmeras crenças. E as crenças limitantes é o principal barreira que impede um profissional de crescer. Quando eu tenho crenças limitantes, eu começo a ter medo em excesso, eu começo a procrastinar, eu começo a ansiedade, eu fico vivendo o futuro, não vivo o presente, eu me auto-saboto, eu paraliso. Medo em excesso. Por que medo em excesso? O medo faz parte do ser humano. É impossível eliminar os medos. Agora, nós temos que ser mais fortes que o nosso medo. Quando o nosso medo é mais forte que a gente, isso vai nos atrapalhar, né? Vai impedir a gente de tomar as ações necessárias. Entende que como é tudo emocional? E aí, com essas crenças limitantes, eu não me torno perito, né? Eu não faço, eu não treino, eu não pratico mais do que todo mundo. Eu não me torno referência na minha área de atuação. Eu desacredito nas pessoas, eu começo a achar que as pessoas querem passar a perna em mim, eu começo a achar que sócio não vale a pena, que todo mundo quer, se eu crescer, ganhar muito dinheiro, as pessoas vão abusar da minha riqueza. Entende como isso é crença limitante? Eu não sei vender, muita gente tem crença limitante com vendas. Ela pode até ter estudado sobre vendas, mas as crenças limitantes dela impedem, na hora H, dela falar a coisa certa, dela ter a comunicação verbal e não verbal correta. E aí o cliente fica inseguro. O cliente ficou inseguro, ele não vai comprar. Falta de congruência. Fala uma coisa, mas na hora de executar, falha. Né? Toma decisões e não segue as suas decisões. Resultados ruins nas outras vidas. Isso acontece muito nos processos de coaching com os meus clientes, né? Eles têm metas profissionais, eles querem crescer profissionalmente. E aí no meio do processo, através de algumas ferramentas, o cliente acaba percebendo que muitas vezes o que está mais atrapalhando ele não é o profissional em si. Às vezes ele está com problema no casamento, às vezes a saúde está prejudicada, ele está sem espiritualidade, enfim, é alguma outra área da vida que está impactando diretamente e negativamente no crescimento profissional. Arrogância, orgulho, buscar atalho, não se atualizar, né? não procurar. Hoje, com esse mundo globalizado, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? Esse conteúdo, daqui 2 anos, vai ter que ser completamente atualizado. É assim que funciona. O profissional que não se atualiza, ou ele já está colhendo muitas dificuldades, ou ele vai ter muitos problemas muito em breve. É certeza absoluta. Como então eu desenvolvo a minha inteligência emocional? Essa é a parte mais importante, né? Primeiro, fez sentido isso aqui para você? Essas verdadeiras barreiras? Quais dessas barreiras realmente está te atrapalhando? Procrastinação, eu não coloquei, mas procrastinação entra aqui, em crenças limitantes, medo em excesso, procrastinação, ansiedade, falta de foco, baixa produtividade, tudo entra aqui também. Mas tudo isso é decorrência da falta de inteligência emocional, das crenças limitantes, desses medos em excesso. Esses dois vão ocasionando, é um efeito cascata. Aqueles lá no começo, né, a crise econômica, a crise setorial, e os resultados são apenas os sintomas. Isso aqui são a falta de inteligência emocional. É a verdadeira causa do problema, é a raiz do problema. E é ali que é onde a gente tem que atacar. Faz sentido para você? Agora sim, como desenvolver a inteligência emocional? Não existe uma fórmula pronta, né? Cada caso é um caso. Porque cada pessoa tem uma crença limitante diferente. Eu trouxe aqui algumas ideias, algumas estratégias para você desenvolver a sua inteligência emocional. Tá? Algumas, não são todas, porque existem várias,
mas espero verdadeiramente que elas te ajudem. Primeiro, você tem que ter uma visão positiva de futuro. Como você imagina sua vida, sua carreira daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? E aí eu te desafio a criar o seu quadro dos sonhos ou seu mural da vida extraordinária. Lista seus sonhos, entra no Google e faz o download de imagens que representem os seus sonhos. Aí você imprime ou manda revelar essas fotos, essas imagens e monta um quadro dos sonhos. Esse aqui é o meu quadro dos sonhos. Eu tenho objetivos aqui, sonhos em todas as áreas da vida, profissional, pessoal, família, amigos, casa dos sonhos, enfim. Esses sonhos aqui de baixo eu já realizei. Daqui um tempo eu vou montar um quadro de realizações. Todos os dias eu olho para um desses sonhos, eu fecho meus olhos durante 5 minutos e eu visualizo eu alcançando esse sonho. Não é como eu vou alcançar esse sonho, não, eu visualizo eu alcançando esse sonho. Deixa eu dar um exemplo. Esse sonho aqui é minha casa dos sonhos. Eu quero ter uma casa de frente para o mar. Vai ser uma casa grande, não vai ser uma mansão gigantesca, mas vai ser uma casa grande, bem espaçosa e com a vista de frente para o mar. Vai ser incrível. E aí eu fecho meus olhos e eu visualizo. Eu acordando de manhã, vendo aquele nascer do sol, meus filhos vindo, brincando comigo na areia, eu fazendo uma atividade física de manhã, eu volto para casa, tomo um café da manhã com os meus filhos, com a minha esposa, e depois eu vou, tomo banho, começo a trabalhar no meu escritório, que tem vista para o mar, e eu visualizo isso. E por que isso é importante? Isso não é ideia motivacional não, tá? Isso é comprovado cientificamente. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginado com muita intensidade. Quanto mais intensidade você colocar nessa visualização, seja uma intensidade visual, seja os sons, seja o emocional, os sentimentos, coloca muita intensidade nesses 3, principalmente nos sentimentos, que o seu cérebro começa a acreditar nisso. E aí você começa a reprogramar suas crenças. O seu cérebro começa a acreditar que você é merecedor daquilo. E aí ele vai te trazer, o seu inconsciente vai te trazer estratégias para você verdadeiramente alcançar aquilo. Faz isso todo dia. Primeiro, monta seu quadro dos sonhos e segundo, coloca isso em prática. Segunda dica, eu tenho meus sonhos não têm data. Segundo passo é você definir metas. Parece clichê, mas infelizmente a maioria das pessoas não tem metas bem definidas. Deixa as metas na cabeça. E metas muito mal definidas. Tem que definir as metas de maneira correta. Tem que estar no papel, escrita, olhar para elas todo dia, toda semana. E aqui eu trago 7 princípios para você definir as suas metas. Bem rápido, tá? Eu não quero aprofundar nisso aqui. Sua meta tem que ser positiva. Você não pode colocar aquilo que você não quer alcançar. Sua meta tem que ser aquilo que você quer alcançar. Segundo, sua meta tem que te desafiar, mas ao mesmo tempo ela tem que ser possível, né? Não pode ser impossível. Terceiro, as ações para alcançar a sua meta têm que estar sob o seu controle. Mesmo quando envolve outras pessoas, né? A maior parte das metas envolve outras pessoas, mas as ações para você alcançar têm que estar no seu controle. Sua meta tem que ser mensurável, você tem que conseguir mensurar ela. Não adianta só, eu quero melhorar eu quero ganhar mais dinheiro em 2021. Mas quanto você quer ganhar? Que dia? Que mês? Quanto especificamente? Eu quero ganhar mais dinheiro. Então ganhou R$1, você bateu sua meta. Não, eu quero finalizar 2021 com R$100 mil de investimentos. Opa! Eu quero ganhar R$10 mil no meu profissionalmente, de renda líquida todo mês. Opa! Entende como você consegue mensurar isso? Ser ecológicas. Ela tem que fazer o bem, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. Ter um plano, um prazo definido, ela tem que ter data. Sonho não tem data. Meta tem que ter prazo. Dia, mês e ano. Eu quero começar a ganhar R$10 mil por mês a partir de 31 de agosto de 2021. Aí você tem um prazo bem definido. Tem um plano de ação. Monta um plano de ação simples para sua meta. Para os próximos 2 meses,
quais ações eu preciso tomar. Ações pontuais e ações rotineiras que eu vou ter que fazer diariamente, semanalmente, para alcançar a minha meta. E quanto mais específica a sua meta, melhor. Quanto mais detalhes você conseguir colocar, claro que você não precisa engessar a sua meta, mas quanto mais detalhes daquilo que você realmente quer, você conseguir colocar, melhor. Então, se você ainda não tem metas para 2021, coloque elas no papel agora. Buscar autoconhecimento, entender melhor sobre você, sobre as competências que você já tem, as suas qualidades, seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, entender o seu perfil comportamental, entender o que realmente está te barrando, as suas crenças limitantes, porque o autoconhecimento precede o desenvolvimento. Quando eu me conheço profundamente, é muito mais fácil para eu montar um plano de desenvolvimento, para eu me desenvolver, porque eu não vou ficar procurando conhecimento, desenvolver habilidades que às vezes eu já até tenho. Não vou ficar saindo, atirando para todo lado, não. Eu vou desenvolver aquilo que eu realmente preciso. Quarto, eu vou trazer 3 livros. Não são livros técnicos, são livros simples de ler. Eu não recomendo, para você que não estuda, que trabalha nessa área, eu não recomendo ler Inteligência Emocional. Você pode até ler se você quiser, mas por que eu não recomendo? Ele é um livro muito denso, muito profundo, grande, com muitos estudos científicos, que a maioria das pessoas não vai gostar, vai desistir muito rapidamente. Tá? Se você quiser ler, ótimo, um ótimo livro. Mas eu vou trazer 3 livros mais simples, que são metáforas, né, parábolas, histórias, fábulas, que contam histórias que trazem grandes aprendizados relacionados à inteligência emocional. Primeiro, O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro é fantástico, traz um autoconhecimento incrível, uma leitura rápida. A Boa Sorte e Picos e Vales. 3 livros incríveis que eu já li e tirei muitos aprendizados e decisões desses livros que melhoraram muito aí minha inteligência emocional. Recomendo fortemente você ler esses livros. Mas você quer acelerar esse processo? Como que eu faço, Fabiano, para ter resultado rápido? Porque ler leva tempo. Autoconhecimento, dependendo da forma como você vai buscar, leva tempo. Colocar os sonhos e as metas é o primeiro passo. Né? Mas como que eu faço para acelerar esse processo? Vou te dar 2 dicas, tá? Porque realmente tem ajudado muito os meus clientes, muito mesmo. Tá? Eu não vou colocar nenhum depoimento aqui para não ficar muito longo, mas depois você entra nas minhas redes sociais, no meu YouTube, no meu site, que tem depoimentos lá de clientes, porque eles estão colhendo grandes e grandes resultados. Primeira dica para você acelerar o processo, para você buscar aquele autoconhecimento, fazer uma análise de perfil comportamental. Eu sou analista de perfil comportamental, fiz uma formação bem profunda e eu tenho um software que você responde esse software e ele traz o seu perfil comportamental com detalhes. São mais de 80 características do perfil comportamental, né? Pontos fortes, pontos a desenvolver, medos, competências que tem mais facilidade, mais dificuldade, traz se você é extrovertido, introvertido, como que você toma decisões, os seus valores, é muita coisa, muito, muito completo mesmo. E além disso, ele faz uma análise 360. Colegas de trabalho podem responder, você vai ter a perspectiva deles sobre o seu perfil, familiares e amigos. Tá? Isso é fundamental para a sua jornada profissional, você tem que entender sobre você, sobre as suas competências, sobre as suas qualidades. Você vai ser mais assertivo. E essa análise também, se você é empresário, eu faço muito elas em empresas. Primeiro, para os líderes, né? A liderança é a base da empresa, assim, tudo começa pela liderança, então eles têm que entender o seu perfil para poder liderar melhor, ter um autoconhecimento e poder liderar melhor. E segundo, no processo de recrutamento e seleção, contratar as pessoas certas, com os comportamentos certos para as posições certas. Não adianta eu contratar uma pessoa que é introvertida, ela até tenta ser extrovertida, mas a personalidade dela é introvertida e colocar ela em vendas. Não adianta. Muitos
empresários legitimamente jogam dinheiro no lixo, contratando pessoas erradas, profissionais errados. Porque daí tem que investir em treinamento, o processo de seleção investe muito dinheiro, a pessoa vem, ela não produz o quanto deveria produzir, aí tem que mandar embora, custos de rescisão e tudo mais. Aí tem que abrir um novo processo para contratar um novo profissional. Entende como é muito dinheiro indo pro ralo? E o segundo passo, essa é a dica principal, é você fazer o processo de coaching integral sistêmico, o processo de business coaching comigo, porque é uma metodologia que realmente acelera muitos resultados, muito. Não é o Fabiano que está dizendo, meus clientes estão colhendo resultados incríveis, a maioria deles, está colhendo resultados incríveis muito rapidamente. Por quê? Porque é uma metodologia que trabalha com perguntas e ferramentas. Deixa eu explicar rapidamente o que é o coaching. Perguntas e ferramentas para, primeiro, entender o estado atual da pessoa. Como que ela está hoje? Quais resultados ela tem hoje? Segundo, definir metas, sonhos e metas. Terceiro, desenvolver um plano de ação para sair do estado atual e ir em direção às metas. Entender os recursos que a pessoa já tem para alcançar essas metas. Entender quais são as barreiras, a causa, a raiz da barreira que está impedindo ela de crescer. E aí, usar ferramentas de programação neurolinguística, eu tenho várias ferramentas de PNL, ferramentas emocionais, para fazer uma reprogramação de crenças de maneira emocional. Muitas pessoas falham em desenvolver a inteligência emocional porque ela quer fazer isso de maneira racional. Sendo que, para eu mudar as minhas crenças, eu preciso fazer isso de maneira emocional, com ferramentas emocionais. Tá? Se fizer sentido para você, me manda um WhatsApp, me manda um direct, que eu explico melhor como funcionam esses dois processos. Quem faz o processo de coaching, de business coaching comigo, né? Meu foco é profissional, essa é a minha expertise, já ganha análise de perfil comportamental, isso já está incluso, porque faz parte do processo para ela se conhecer, para eu conhecer ela como cliente. É um processo que traz muitos e muitos resultados, por isso que eu tenho potencializado tanto a performance e os resultados dos meus clientes. Isso aqui vai acelerar o seu processo muito, muito rápido mesmo. Você vai começar a colher resultados muito mais rapidamente. Se te chamou a atenção, se você tem curiosidade, quer mais informações, me manda um WhatsApp ou me manda um direct, vai ser um prazer tirar essas dúvidas. Meu foco é profissional, mas com inteligência emocional, porque o emocional é onde estão as verdadeiras mudanças. Eu te trouxe na palestra, você viu isso, né? A importância da inteligência, né? E eu espero que verdadeiramente eu tenha te trazido conhecimentos que você ainda não tinha, porque esse era o objetivo da palestra, né? O que ninguém te contou sobre inteligência emocional para sucesso profissional. Espero que agora você entenda a profundidade desse conceito e trouxe algumas coisas práticas. Coloque em prática, leia os livros, defina seus sonhos, monte seu quadro dos sonhos, defina suas metas, busque autoconhecimento, que você vai desenvolver a sua inteligência emocional. Conhecimento sem ação gera frustração. Saiba que são as suas decisões, não as condições externas, mas sim as decisões que determinam nosso destino. Essa é uma frase do meu mentor, Tony Robbins. Não é a pandemia que define o meu destino, não é o ambiente externo, não é a crise que define se eu vou crescer ou não. Sou eu, é a minha inteligência emocional. E tudo começa com uma decisão verdadeira de querer crescer, de querer me desenvolver, de querer superar qualquer obstáculo que apareça no caminho. Te dou os parabéns por ter assistido essa palestra inteira. Espero do fundo do meu coração que eu realmente tenha agregado para você. A maioria das pessoas, infelizmente, não vai desenvolver, não vai assistir essa palestra completa. Acontece. Então, parabéns, você chegou até aqui. Uma salva de palmas para você. Espero que eu tenha agregado. Deixo aqui meus contatos. Coloque tudo isso em prática, né? Me siga nas redes sociais, @FabianoRibeiroTrainer. Lá eu gero bastante conteúdo, estou agregando bastante. Me manda
WhatsApp, direct, vai ser um prazer tirar suas dúvidas. Gratidão, parabéns novamente. Agora é colocar em prática, desenvolver a sua inteligência emocional. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.